Fala pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Vocês estão em mais um Aberto para Conferência e hoje a gente vai falar sobre o ano 1800, um jogo do Martin Wallace, que é baseado no jogo para computador, que a princípio não tem previsão nenhuma de vir para o Brasil, mas que a gente acabou de jogar e acho que tivemos boas respostas, né? Tivemos boas opiniões sobre o jogo, né? Muito bom, boa noite, pessoal. Bom, mais um jogo do Martin Wallace. Não é dele, né? Cabe falar que o ano 1800 é um jogo de computador, tá? E o Martin Wallace pegou para fazer aí transpassar, né? Nem é transpassar a palavra, Adaptar. Adaptar. Parte do jogo de tabuleiro, né? O Vitor já jogou, ele falou que nesse aqui você não vai ter o 4x completo, não tem batalhas aqui, mas o gerenciamento de recursos aqui, a sua cadeia de produção é maravilhosa. Então, mais um jogo simplesmente de um dos designers que faz só jogaço, na maioria das vezes. Até fazendo um adendo rápido, em comparação ao jogo do computador, esse jogo ele é bem temático, né, no que diz respeito ao jogo de computador. Como o Fabrício falou, ele não tem o 4x, mas inclusive no jogo de computador, o sentimento que você tem é o foco principal na cadeia de produção, né? Através dela você desbloqueia tudo, tanto a parte militar, exploração e etc. E eu acho que o jogo representa isso muito bem, né? Nossa, não, perfeito nesse sentido. Inclusive porque... E é um negócio que, apesar de que gera... Não dá uma sensação de gerar AP, mas... Porque tá cada um pensando na sua cadeia produtiva e tá todo mundo ocupado enquanto tá tendo as jogadas. Mas tem exatamente essa questão de, eu preciso fazer uma construção, por exemplo, eu tenho que fazer a indústria de gramofone. Aí você precisa de um conjunto de recursos que tem que ficar encadeados. Então, às vezes, você precisa consumir do amiguinho, você tem que fazer alguma combinação dos seus recursos para poder fazer isso. Então, é um negócio assim, é muito... Para quem gosta de fazer essa parte de geração de recurso, o jogo é ótimo, assim, ele é bem, bem redondo. Ele tem um negócio que eu gosto bastante, né? Que são... Aí vou colocar, né? São trabalhadores especializados, mas esse aqui não é um jogo de alocação de trabalhador, tá bom? Então ele é mais assim, você acaba ativando as suas indústrias para produzir, para assim construir as fábricas, né? E no decorrer do jogo, a gente jogou, todo mundo aqui jogou uma vez, né? Tá a primeira vez que a gente jogou. E no meio do jogo eu percebi um negócio que, cara, eu achei sensacional, que é o seguinte: você não precisa construir tudo que você precisa para construir. Na verdade, você não pode fazer isso. Então, aqui são vários momentos que o pessoal tá colocando ali a bola quicando, você tem que ir lá para fazer o gol. Então, por exemplo, até teve uma jogada que o pessoal ia fazer aqui, né? Esses são mais caros, são os roxinhos. E aí o Rafael ele fez eu falei, cara, vou fazer a outra que ele precisa. Paguei para ele ganhou 2 ouros ali, né? E eu consegui construir. E é muito importante na hora que você vai fazer isso. Ele ganha 1 ouro só. É porque a gente tá jogando a gente tá jogando uma variação. A gente deu uma lida lá no BGG e vários usuários falaram que era melhor fazer algumas pequenas alterações no jogo para deixar ele mais balanceado. A gente conversou antes da partida sobre essas alterações. Exato. E optou por utilizar porque realmente pareceu melhor. E eu acho que a partida foi bem Foi bem justa, equilibrada. Sim. E vale a pena, porque assim, é engraçado. A gente tem várias cartas, né, para construir. São essas cartas aqui seriam demandas, né, do povo. Elas representam os trabalhadores especializados, que são a sua população, e são meio que os anseios, né? O que cada um a necessidade daquele momento, são as necessidades, né? Exato. E essas cartas que são das populações ali, no caso, Trabalhador Vermelho, Roxo e azul clarinho, eu esqueço o nome dessa cor. É o turquesa. Turquesa, né? Cara, Poderia ser um laranja? Poderia, mas tá bom. Eles são mais difíceis de fazer. E aí que entra essa questão de você não precisar fazer tudo. Porque essas menores, assim, verde e azul, você acaba fazendo tudo no seu tabuleiro, né? Mas o outro, você tem que olhar, cara, não vou construir aquela indústria ali têxtil. Se o Vitor tem, eu vou usar o dele. E aí eu pego e o que eu consigo fazer? Consigo cumprir esse tipo de carta ali de 8 pontos, que no final o que mais vai dar pontos são essas cartas mesmo. Então, cara, é muito legal. Quando você percebe isso, mano do céu, como esse jogo é gostoso de jogar, né? Você precisa gerenciar os seus trabalhadores, fazer o upgrade neles, você precisa ir no novo mundo, ver os objetivos. Mas, cara, eu até estava conversando aqui que esse tipo de jogo eu me perco, porque eu gosto tanto de fazer meus combinhos aqui, que eu esqueço de pontuar. Mas esse é um jogo que acaba que você não se perde tanto, você acaba se perdendo um pouco por causa que é muita coisa para você fazer, muitas construções.
E isso acaba trazendo um pouco de um AP, um downtime. Não é tão grande, mas tem, porque você acaba assim, caraca, eu vou fazer isso agora? Então, não foi raro, às vezes, a gente tá jogando aqui, e aí até o Vitor falou, não, vou usar a sua salsicha, com todo respeito, tá, gente? Que é uma fábrica. E ele, não pode. Aí foi uma outra rodada, agora eu vou usar. Não pode. Por quê? Porque tá faltando alguma coisa. E aí, se tivesse, né, um playheadzinho mostrando assim os recursos de cada um, como você mesmo falou, Vitor, aí seria bem bacana, que facilitaria a vida do jogador. Até aproveitando de Player Aid, aqui o jogo tem um, só que, gente, é um papel velho vagabundo, tá? Bem vagabundo. Eu vou até levar isso aqui pra plastificar. Isso aí é... Não tem a mínima condição. Acho que se você espirrar aqui e o papel tiver num Não, ângulo... muito ruim. É um papel, aquele papel realmente horrível. Aí coisas, pontos de consideração sobre o jogo. Não sei se deu pra perceber, mas assim, ele ocupa um espacinho de mesa razoável, né? Primeira coisa. Justamente, não é gigantesco, só que como cada um tem... A gente tem o nosso tabuleiro principal, a gente começa com esse tabuleiro aqui, e a gente vai expandindo ele à medida que você vai comprando, vai explorando terras na Europa ou no Novo Mundo. Então, dependendo do tanto que for, tipo, com 3 pessoas a gente ocupa um espaço razoável, com 4 com certeza ocupa mais. Outra coisa também, que aí com relação à questão da dinâmica do jogo, beleza, tem um downtime, só que tem uma coisa. O jogo, ele meio que funciona, à exceção de a gente estar disputando aqui os meios de produção para um determinado recurso, você consegue se planejar meio que sozinho, você não precisa ter que esperar quem está na sua frente para jogar. Dá para você fazer um planejamento de jogada antes, então... A sensação, tem jogos que dão a sensação de que o jogo é mais demorado, mesmo sendo mais rápido. Esse aqui não. A gente... Foi quanto tempo de partida, Fabrício? Você lembra? Foram 2 horas e 1 minutinho com a pontuação. Não senti. Pra mim, a gente jogou uns 40 minutos. Foi muito rápido. Tipo, tava o tempo inteiro a gente pensando em alguma jogada. E fora que... assim... Com relação aos componentes, eu acho que eles estão adequados para o jogo, não tem nada excepcional, mas eu acho que tá tudo assim, são os quadradinhos com os trabalhadores, né, especializados. Isso aqui é Euro Raiz, pô. Euro Raiz, cubinho, pô. Cubinho. Sem firula, é um jogo simples nesse sentido, é um negócio que eu achei muito bacana. De fato, faz um pouco de falta você ter essa cadeia de produção para facilitar na hora de você ver recursos que você precisa. Porque teve uma hora que eu ficava assim, peraí, eu preciso de não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí você começa a fazer matemática e aí o seu Rafael cometeu um erro estratégico que tem recurso aqui que é o mesmo e dava para eu ter sobreposto. Aí eu ficava com dificuldade que eu estava tentando, por exemplo, carvão. Eu tinha um jeito de fazer carvão mais barato, que o recurso ele era mais tipo, tinha um trabalhador que era mais barato na linha de produção. E eu deixei os dois. Aí toda hora eu ficava olhando e eu esquecia que tinha um mais barato. O pessoal perguntava, você tem carvão de qual? Eu tenho vermelho. Não, peraí, eu tenho azul. Eu já falava, não, eu tenho azul aqui. Isso. E é exatamente assim. Isso é um ponto que aí, assim, ok, a gente escolhe onde é que vai ter, até pela quantidade de espaço. Pode ser uma estratégia você deixar mais coisa disponível, mas é a hora que você se perde um pouco. Que é muita coisinha, assim, muito detalhezinho mesmo. Mas ótimo. Fazendo só 2 complementos aqui ao que você falou, só para vocês terem referencial, isso aqui é uma mesa de sinuca, tá? A gente botou uma toalha para ficar bonitinho, mas é uma mesa de sinuca. Então, assim, em 4 pessoas, seria essa mesa aqui inteira. Inteira. E ainda pode crescer mais, né? Porque a gente vai colocando aqui, exatamente. Como falou. Isso. O segundo ponto o Rafael falou sobre a questão de você conseguir ir pensando na tua jogada enquanto está na jogada dos amigos. Nesse ponto, eu até quero a opinião de vocês depois. Ele é um jogo mais multiplayer solitário, né? Você faz o teu jogo. A interação que a gente tem nesse jogo é principalmente na competição pelas indústrias. Mas uma vez que você fique sem uma indústria, você não está bloqueado, né? Aí a gente tem um outro ponto de interação no jogo, que é a parte de troca de recurso, que é uma ação muito importante do jogo. A gente troca recurso o tempo inteiro. Só que a troca ela é positiva, né? A pessoa que tem o recurso, ela não tem a opção de negar o recurso para a pessoa que quer o recurso, né? E quem tem, ganha uma peça de ouro. Que é muito importante para quando você vai liberar ali trabalhador, né? Que cada vira e mexe você precisa liberar um outro trabalhadorzinho aí. Exatamente. Isso. Você tem que liberar trabalhador antes do tempo, aí você vai ter que gastar ouro para fazer isso.
E acho que eram esses 2 pontos que eu queria acrescentar. Tem um detalhe assim, cara, ele assusta pelo tamanho. Quando tá explicando, você fala assim, caraca, esse jogo aqui ele vai ser muito complicado, mas ele é muito tranquilo, cara, o gameplay dele. Porque você faz uma ação, seja construir aqui, cumprir uma carta em si, né? Então, ele não é um jogo pesado, por incrível que pareça, né? Ele é pesado na questão de você gerenciar e saber o que você vai fazer. Você come muita coisa, você acaba falando, putz, eu não vou conseguir fazer agora, tem que fazer depois. Mas, ainda assim, eu não achei ele um jogo complexo. Ele não é um jogo leve, eu coloquei que ele é um jogo médio, né? Vamos colocar aqui, um jogo médio. Mas dependendo, cara, pessoas que já jogaram algum tipo aqui, tentando passar o público-alvo para vocês aí, né? Que já jogou algum tipo de gerenciamento de recurso, principalmente, consegue jogar um ano 1800, tá? Claro que é o seguinte também. Pelo que eu senti, se a gente joga aqui, por exemplo, vou colocar o Edson. O Edson tá lá na Covilcon agora, né? Se o Edson for jogar a primeira vez com a gente aqui, não que ele não iria ganhar, mas a gente já tem um pouco da malícia. Então, esse tipo de jogo tem isso. Então, assim, se você for jogar com pessoas mais novas, você é aquela pessoa que evangeliza, vá um pouco com calma. Porque, cara, você pode partir muito pra cima ali, você consegue ver aquelas fábricas, principalmente, que vai te dar muito ouro, você vai conseguir fazer rodar melhor aqui a sua maquininha, e consegue cumprir rapidamente as cartas, os contratos, vamos dizer assim, né? Não é bem um contrato, mas seria um contrato, né? Você está contando as cartas de população. E esse é o trigger de final de jogo, né? Um jogador que conclua todas as cartas. E você vai tendo cartas mais na mão e vem esse momento. Na nossa partida aqui, o Vitor poderia acabar. Ele, não, vou acabar agora, né? Não ganhou o jogo, né? Por um ponto eu ganhei dele, por um pontinho. Mas assim, eu não sei, se ele continuasse, às vezes eu teria mais chance de fazer mais cartas. O Rafael também. Então, às vezes você tem que tentar mesmo arriscar, cara. É um jogaço, achei muito legal. Não esperava muito do jogo, eu vou confessar pra vocês. Achei que eu ia falar assim, a primeira vez que eu ia vir aqui nesse quadro falar, esse jogo aqui é meio assim, mas cara, aquele tipo, novamente, típico jogo, né? Que acaba, você quer jogar de novo. Porque, cara, é muito gostoso de jogar. Eu falo assim, cara, eu quero jogar de novo. Ver outras estratégias. E o melhor, esses objetivos aqui, eles acabam te direcionando também para algumas coisas. E, cara, tem muita carta. Entram 5, tem muita carta. Tem carta, por exemplo, que é o que você falou, que ia mudar completamente, que é que você perde ponto, né? Por carta que você não conclui. Aí eu teria ganho o jogo. Aí teria ganho. Porque ele ficou sem. Aí força você a não ficar pegando tantos contratos que você ganha trabalhador, tá? Mas é um jogo, assim, cara, que não tem mesmo, mas não tem previsão para vir pro Brasil. Infelizmente. Mas se você tiver oportunidade, conheça, porque que joguinho gostoso de gerenciamento de recurso e de criação de cadeia de produção. Cara, muito, muito bom mesmo. Agora, assim, alguns pontos de atenção, principalmente se você já tiver jogado ou você tiver numa mesa e o pessoal, às vezes, assim, é bom dar uma ciência do seguinte. Esse recurso inicial aqui, principalmente no início do jogo, você consegue se blocar de um jeito se você cometer uma certa falha tática, que é o seguinte: existe a opção de você promover um determinado trabalhador. No início do jogo, você depende bem mais dos recursos que são os mais básicos. Mas tem a opção de você pegar e promover todo mundo. Se você promover esse pessoal no início, você simplesmente fica travado e aí realmente... Assim, o jogo do Martin Wallace tem alguns casos que se você der uma vacilada, você se trava e o jogo acaba. Esse é um que é bom deixar todo mundo avisado assim. Não fica sem trabalhador de um determinado recurso, principalmente esses iniciais, fica pelo menos com os 2 ali, pelo menos. Se você ficar com um ou acabar ficando sem, dependendo, tipo assim, vai tomar um café e só vai ver os outros jogando. Querendo ou não, é a famosa frase que o Fabrício ama, que é tempos e movimento. O jogo chama de trabalhador, mas não são trabalhadores, né? A gente até, acho que vocês concordaram, esse jogo é muito mais de gestão de recurso do que... Ele não é uma alocação de trabalhador. Não, você ativa o local. Porque o jogo chama de trabalhador, né? Ele fala que são os fazendeiros, aí tem os construtores, os artesãos, os engenheiros e os investidores. Né, nessa ordem até. Conforme o jogo vai andando, você tende a precisar de trabalhadores de nível mais alto. Só que você nunca pode ficar sem os de nível mais baixo. Porque, por exemplo, tem construção de último nível aqui que precisa, sei lá, de tábua de madeira, que é a construção. Se você não tiver, um abraço. E aí, se você não tiver trabalhador, você é obrigado a comprar de algum colega seu que tem. Na verdade,
tem que ter só a fábrica, né? Porque quando você tábua de madeira você até consegue de graça, mas é a única. Mas, por exemplo, qualquer outra aqui, por exemplo, batata. Não tem como comprar batata aqui, cara. Se você pegou batata aqui, um abraço. Só que aí é aquele negócio. Tu vai ter que gastar uma ação pra fazer isso. Exatamente. E às vezes é uma ação que te faz ganhar o jogo. Exatamente. Tem esse detalhe. A ação acaba sendo um recurso também nesse jogo. Exatamente. Até porque tem uma forma de você ter ação extra, né? Exatamente. Algumas cartas vão te dar ação extra. E a gente, por exemplo, pegou uma carta de objetivo. As cartas de objetivo, elas têm 2 tipos, né? Que é um tipo é pontuação de fim de jogo e a outra são como se fossem ações extras durante a partida. Geralmente elas são caras porque são boas. Mas essa aqui, por exemplo, daria uma ação extra para quem pagasse ali e assim. E até nessa questão dos tempos e movimentos. É um jogo que, se você não planejar suas ações com uma certa eficiência, você vai ter ação que vai entrar no vazio. Por exemplo, teve uma hora que, até uma jogada do Vitor, né, que você ia precisar você ter que descansar, porque aí o que acontece? À medida que você vai utilizando os trabalhadores, eles vão sendo alocados, chega num ponto que você não consegue fazer mais nada. Então você vai lá e recua todo mundo de volta, para poder voltar a fazer as ações. Ele até tinha comentado, esqueci isso aqui. Aí ficou faltando recurso para poder produzir fazer uma determinada ação. Então tem muito isso, assim, você planejar com antecedência aqui, geralmente você pensar na próxima jogada, além da que você está fazendo, ajuda bastante até para você aproveitar melhor o que precisa fazer para pontuar bem. Na última jogada mesmo, eu fiz a minha última carta de requisito, né, de população. Só que eu tinha que ter feito o festival. O festival é quando a gente reseta tudo. Eu tinha que ter feito o festival antes. Porque na minha última jogada, eu ia fazer mais 6 pontos. Exatamente. E aí, se você não fizesse pelo menos 6 pontos, porque você estava 1 ponto na minha frente, na última jogada, eu tinha ganho o jogo. Exatamente. Isso foi o que eu falei. Uma jogada te faz ganhar o jogo. E é isso. Você tem que ficar muito atento. Mas, porra, jogaço. Jogaço. E aí, o que a gente pode falar para os nossos colegas, amigos que estão assistindo a gente do ano 1800 aqui pra gente fechar esse vídeo? Cara, eu joguei o jogo de computador e eu fui atrás do jogo de tabuleiro quando eu descobri que tinha, né? Porque eu gostei bastante do jogo de computador. Então, assim, pesquisei bastante, assisti uns 2 gameplays desse jogo diferente, eu fiquei doido no jogo e peguei. Ele realmente é um jogo que, à primeira vista, assim, não te chama atenção, né? É até meio feio, assim, pra ser sincero. É aquele Eurão clássico mesmo, gente. É Eurão clássico mesmo. Sim. Você olha assim, parece ser um jogo sem sal. E se você é uma pessoa que gosta de jogo com interação, ele talvez seja pra você, tá? Mas se não for esse o caso, cara, que euro gostoso. Que gestão de recurso bem feita. Que cadeia de produção legal. Concordo com vocês no que vocês falaram, que você fica meio tonto às vezes com pra onde vai o quê, não sei o quê. Se bobear no BGG, alguém já fez lá um fluxograma, alguma coisa assim? Pra mim aqui, cara, me surpreendeu. Eu já falei pra vocês aqui que eu não esperava nada. Então, quando o jogo te surpreende, cara... Assim, 99% das vezes você vai falar que gostou do jogo, porque te surpreendeu de alguma forma. Se for de forma positiva, é esse caso, é um jogo que eu já queria jogar de novo se pudesse. Até às vezes dá vontade de jogar um atrás do outro, né? Mas, cara, para uma primeira experiência, é muito gostoso de jogar. Uma segunda experiência é ser... Só dessas cartas objetivas aqui já mudaria o feeling, porque a gente iria para outras estratégias aqui, por causa que a gente precisaria de outras indústrias, né? Então, curti demais. Acho que, se você gosta de jogos, eu vou colocar assim, um único ponto é falar assim, eu gosto de muita interação. Esse jogo não é para você, porque a interação é interação positiva. Você não consegue travar amiguinho, eu não vou te vender isso aqui. Tem um caso que eu achei que aí é legal, se você quiser fazer isso, que também é uma regra da casa, que é, quando você compra, na regra normal, a indústria já vem aberta. Mas o pessoal fala assim, não, deixa a indústria fechada para que você abra quando você for utilizar. Essa é a única forma de você tentar travar um amiguinho. Mas depois de aberta, um abraço. Tirando esse pormenor, eu acho assim que é tudo aberto, não tem nenhum tipo de texto. Basta que uma pessoa saiba ali ler em inglês, você sabe o que faz os objetivos. Pode assustar no começo, mas depois você pega rapidamente a gameplay. Tá? Então, para quem gosta desse estilo de jogo de gerenciamento de recursos, cadeia de produção, né, cumprimento de contratos, que é um tipo de mecânica, né? Na verdade, seriam aqui a população. Cara, vale muito a pena conhecer. E, cara, é um jogo da Cosmos que era um jogo que, se viesse para cá, acho que não viria caro, porque praticamente é papelão.
Mas a gente não pode falar de questão de preço de board game hoje em dia, Pois né? é. Mas, cara, daria pra trazer esse jogo aqui pra pelo menos uns 250, 260. A gente viu a Devir trazendo jogos que vêm com muito mais componentes que esse aqui, numa caixa menorzinha. O Salton Sea também tem componente pra caramba, capa também. sim. E veio nesse preço, o White Castle e por aí vai. E, cara, seria um jogo diferente, porque não tem esse estilo assim que meio feião, mas que, cara, pra mim, quem jogar vai gostar. Cara, cadeia de produção. Eu agora, de cabeça aqui, não lembro de jogo que tenha uma cadeia de produção tão forte como essa. Igual Desse essa aqui, tipo, não. não. Eu não me lembro. Eu posso estar falando besteira, mas agora eu não me lembro de nenhum jogo que tenha uma cadeia de produção que seja tão, assim, o foco do jogo. Lançado aqui no Brasil, eu acho que não tem mesmo. Às vezes lá fora, às vezes até tem. Mas aí tem um porém. Se você pegar uma pessoa, por exemplo, a pessoa já jogou o jogo propriamente, o ano 1800, e nunca jogou board game, não sei se também é a melhor alternativa, porque apesar de não ser um jogo pesado, ele tem algumas mecânicas que se a pessoa não tá acostumada, se for assim, primeiras vezes que ele tá jogando, eu acho que vai dar um susto, o cara vai ficar muito perdido. É um jogo médio. Porque assim, a Não gente... é jogo de entrada, né, gente? Não é um jogo de entrada. É porque às vezes a pessoa pode pensar assim, nossa, legal, ele é baseado em 1800. Tem um amigo meu que se amarra nas coisas e já falou. A empolgação é boa, mas assim, põe ele pra jogar, sei lá, pega algum outro jogo primeiro pro cara já ir habituando pra depois chegar nesse. Porque a gente tava habituado e tal, foi fluido também por conta disso. Experiência nessas horas ajuda bastante, assim. Mas e aí? Aprovado, né? Mais um aprovado, jogaço aí. Eu acho Vale que a gente vai ter que gravar do Libertalia pra alguém reclamar de verdade. algum. A gente vai ter que trazer uns jogos É aí que meio não- ruimzinho. Vamos pegar uns jogos assim. Não, e pior de tudo, o Libertalia é bom. O negócio é que é só pra ter alguém falando que não gostou de algum jogo, que tá complicado. A gente tá gostando de tudo. Que bom. Bom, então... Eu tô acho- vendo um problema. É. É um problema a gente tá gostando de tudo. eu acho que a gente tem que trazer uns jogos não tão favoráveis assim, né? É. Mas, bom, eu acho que é isso, né? Queria pedir aí pra vocês, se vocês não forem inscritos no canal, se inscrevam, né? Acompanhem aí os vídeos que a gente tá lançando. A gente tá fazendo tudo com muito carinho pra vocês. Apertem aí o botão do like, só que esse botão do like. Se você quiser, deixa um comentário aí pra gente, uma pergunta sobre o jogo. Se você for de Brasília, fala aí que você quer jogar com a gente marca tudo por lá. Isso, consegue ir. E é isso, pessoal. Falou, galera. Até a próxima. Tchau, tchau. Falou, até. Falou, boa noite.